vida dedicada, com o nosso compromisso. É maravilhoso demais. Amados, foi-me pedido que falasse sobre o texto tema do culto desta noite. E esse texto diz assim, se encontra em Provérbios 31:30, os irmãos já leram, já ouviram. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Algumas definições para a gente entender melhor o texto. Graça. Enganosa é a graça. Graça fala para a gente de simpatia, de afabilidade, de generosidade, de bondade, de doçura, doçura no trato, doçura nos gestos, gestos finos, delicados. É uma coisa bonita, né? A gente encontrar uma pessoa, um ser humano, assim, cheio de graça, não é? A palavra diz que essas características que nós admiramos tanto nas pessoas, essa graça, a palavra diz que ela é, como é que começa o texto? Enganosa é a graça. É enganosa. Mas a gente vai para a formosura. O texto diz: enganosa é a graça e vã a formosura. E quando a gente fala de formosura, a gente se reporta a uma bela aparência, a elegância, a algo exterior, né? Que uma pessoa apresenta e que nós admiramos. Não é isso? Mas fala também um pouco de vaidades, pode nos induzir à ilusão. A gente pode ver formosura num carro, num prédio, numa casa, muita coisa exterior bela que nos encanta. E pode acontecer que depois, quando a gente vai conhecer aquela estrutura por dentro, ou aquele carro, e ele foi maquiado, foi batido, houve alguma coisa, não é tão bom, a qualidade não é boa quanto aparenta. Então, quando a gente pensa em formosura, isso pode se reportar apenas a uma fachada, não é? Algo apenas exterior. E às vezes a gente se decepciona com o que vê depois que a gente sai daquela aparência e entra mais um pouquinho no interior das coisas. Amados, a Bíblia diz que a formosura é algo de menor valia. A Bíblia diz que a formosura é vã, é sem valor real, é algo físico, é algo exterior, é algo material e é algo que tem prazo de validade. O carro vai ficar velhinho, o prédio, a casa, não é? Nós também, não é? Se a gente não morreu até ontem, hoje a gente está mais velho do que ontem e assim será sempre. Já que a gente está tratando disso, a gente encontra hoje muitos casais procurando terapia, procurando conselheiros matrimoniais, indo procurar advogados e tentando conciliação e chegando muitas vezes ao divórcio. E por que tudo isso? Se vocês namoraram, se vocês noivaram, se vocês se conheceram, não, mas é incompatibilidade de gênero, não é, Lília? Não é, Bruno? Não é, pastor? Os advogados aqui, não sei se tem mais alguém. Então, eu quero me separar. E o motivo, incompatibilidade de gênero. Então, amados, o que é que se buscou no namoro, no noivado? Apenas o que era vão? A beleza física, a graça, né? A graça e a formosura. E a gente esqueceu de algo que há por trás de um palmo de rosto, né? As pessoas dizem assim,
ou de uma bela aparência, a gente não atentou para o eu interior, para o que realmente tem valor, a beleza interior, as características interiores dele ou dela, né? Aí, atenção, jovens que estão aqui e que vão daqui a muito pouco tempo, alguns já se adiantando, não é? Sobre essa questão das nossas escolhas, porque a gente não pode valorizar apenas o que é exterior. Namorado tem que estar perto, tem. Noivo tem que estar junto quando o pneu do carro fura, quando acontece uma grande frustração, e a gente de olho nas reações do cara ou dela, né? Como é que ela reage? E a gente precisa fazer prevenção para que não tenhamos problemas futuros. Mas vamos falar um pouquinho de temor ao Senhor, não é? Temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Isso está em Provérbios, capítulo 9, verso 10. O temor ao Senhor é a maior das virtudes. Se refere à verdadeira dignidade, à honradez, se refere a qualidades morais que uma pessoa tem porque teme ao Senhor. O temor ao Senhor fala de algo transcendente, superior, até sublime, porque se refere ao trato que eu dou, que eu tenho para com o sagrado. Como que eu lido com a minha obediência à palavra de Deus, como que eu lido com as questões da minha fidelidade para com Deus. Quando tudo vai bem e quando eu atravesso adversidades. E aí, o escritor termina: mulheres que temem ao Senhor serão louvadas. Então diz aqui, né? Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amados, eu convido vocês aqui para a gente dar um mergulho nas Sagradas Escrituras, para a gente encontrar alguns exemplos de mulheres. É uma infinidade, amados, mas a gente vai tratar de umas pouquinhas. E eu procurei mulheres belas, que a Bíblia diz que eram belas, mas que eram também cheias de temor ao Senhor. E vamos ver o que é que a gente pode extrair da vida dessas mulheres, que exemplos a gente pode tomar para a nossa vida, hoje em dia, no século 21. Então, qual será o segredo dessas mulheres que demonstraram força feminina, que fizeram diferença no seu tempo? A primeira delas, Sara. Como a gente sabe, a esposa de Abraão. A história está lá em Gênesis 12. Era também sua meia-irmã. Gênesis 20, 12 fala isso para a gente. E a Bíblia diz que Sara tinha uma beleza extasiante, rara. Aquela mulher não podia chegar em lugar algum, em reino algum, porque era cobiçada. E havia um hábito na época de matar o marido para tomar, os grandes lá, tomarem suas esposas. E Sara, com toda essa beleza, trouxe problemas pelo menos 2 vezes para Abraão, quando chegou a um povo estranho, não é? E nós sabemos a história de Abraão. Deus o chamou a ele, a Sara, de Ur dos Caldeus, uma terra de povos pagãos, e ele chamou para que eles pudessem seguir o caminho que ele iria orientar. E Deus iria conduzir, e pela fé, grande fé, Abraão pegou sua família, deixou parentela, deixou bens, deixou tudo para trás, fama, nome, tudo. E ele começou a seguir aquilo que Deus estava direcionando para fazer. Então, esta beleza de Sara atrapalhou quando ele chegou até o faraó do Egito.
E o faraó tomou Sara para o seu harém. E Deus precisou entrar com providência. E precisou de aparecer uma doença em todas as mulheres do harém, e os filhos, e o próprio faraó. E Deus então não permitiu que se tocasse em Sara. Os olhos de Deus estavam sobre ela, mesmo nessas circunstâncias ruins, difíceis. Abraão sai dali, ganha a serva Agar, né? Ganha bens, ganha por conta daquele equívoco, daquele engano, porque não sabia que Sara era apenas meia irmã, e depois eles se assustaram porque era também esposa. Mas Abraão chega a Gerar, e o rei Abimeleque faz a mesma coisa, e toma Sara, e é outra dificuldade. E depois Abraão sai com a sua família para outros lugares, entra em harmonia com estas pessoas, fica vivendo ali perto, na sua tenda, com o seu grupo, seus familiares. Então, meus amados, Deus criou problema. Deus não permitiu nenhum dano moral, espiritual, nenhum prejuízo, apenas muita preocupação e ansiedade por conta daquilo ali. Mas além dessa beleza que Sara tinha, ela era uma mulher de caráter forte. E era uma boa anfitriã. Quando ela recebia visitas, até dos anjos, perto da sua tenda, e ela se desvelava em cuidados para com os seus hóspedes. Então, uma virtude que a gente vai tomar para a gente aí, além da beleza, não é? Sara sofreu muito pela sua incapacidade de ter filhos, se precipitou, agiu com ansiedade, não controlou aquilo ali, não esperou a promessa de Deus, mas ela cria em Deus, a Bíblia diz. Está lá em Hebreus 11:11, a parte B, dizendo que ela, pela fé, ela cria em Deus. Ela não se desanimou da sua fé, por isso que ela está lá, naquela pleiade de heróis da fé. E Sara, ela se tornou a raiz de onde cresceu a árvore genealógica do povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. E lá em Gênesis 17, diz que Sara é mãe das nações. Então, um título bonito para ela aí, não é? Então, beleza rara, uma mulher forte, de caráter, boa anfitriã e cheia de fé na fidelidade do seu Deus. Vamos tomar aí essas características, não só beleza, mas o temor ao Senhor. Aí a gente vai para a sua nora, Rebeca, não é? As escrituras afirmam lá em Gênesis 24, de 15 a 26, que Rebeca era muito bela. Foi aquela jovem que estava lá junto ao poço e que foi resposta de oração de Eleazar, quase o nome não sai, o servo da casa de Abraão, que era como o seu filho. Por muito tempo ele achava que era Eliezer que iria herdar todos os seus bens e fortuna, porque o seu filho não chegava. E Deus então chama e diz: vai para a minha terra, a minha parentela, e vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque. E ele vai com camelos, presentes, joias, servos, e ele chega lá junto ao poço, e ele põe os camelos de joelho, e ele se ajoelha também, e ele diz: Senhor, se eu for ser bem sucedido nessa minha empreitada, nessa minha missão, que eu encontre uma mulher, olha que teste difícil, que prova, e eu vou pedir a ela um pouco de água, e ela vai ter que dizer para mim: olha, eu vou lhe dar a água, mas vou também tirar para os seus camelos. E ele não tinha acabado a oração dele ainda, quando aparece Rebeca, aquela bela mulher. E naquele encontro, o que é que a gente percebe? Rebeca então atende aquele sonho, aquele compromisso,
que Eliezer fez ali em oração com Deus. E ela diz exatamente para ele: venha, eu te dou água. E tirou também do poço e colocou lá e saciou os camelos dele. E a gente vê naquela jovem essas atitudes de bondade, de humildade, de altruísmo. Ela poderia dizer: ah não, gente de meu campo, vou embora, o senhor tira a sua própria água, se sirva, não é? Mas ela não, ela fez exatamente aquilo com uma pessoa desconhecida. Rebeca também nos dá uma lição de coragem, quando ela se dispõe a deixar pais, familiares, irmãos e seguir aquele estranho que lhe conta uma história e que faz algumas promessas. Está lá em Gênesis 24, 56 a 61 e Gênesis 24, 63 a 65. Ela se dispõe a seguir. E o seu pai então lhe dá servos e ela segue ao encontro de Isaac, sem conhecer. Quando ela vê um homem vindo no caminho, Isaac estava indo orar. E quando ela pergunta quem é, e Eliezer diz: é o filho do meu senhor. Ela então desce do seu camelo, coloca o véu no seu rosto, Isaac lhe vem ao encontro e, amados, a gente observa que a Bíblia nos diz que Rebeca também foi amor à primeira vista de Isaac. E ele a levou para a sua tenda e ele a consolou. Ele estava de luto porque tinha perdido a sua mãe e o amor deles foi muito grande. Mas Rebeca dá um outro exemplo para a gente, além da beleza: sua persistência na oração. Quando Abraão mandou buscar a esposa para Isaac, ele tinha 40 anos. E eles oraram, casados, 20 anos, pedindo a Deus um filho. E persistiram na oração. Rebeca não quis fazer como a sua sogra, não é? Persistiu ali, até que Deus, quando ele tinha 60 anos, deu ao casal filhos gêmeos, não é? Jacó e Esaú. Então Rebeca era bela, sensível, foi resposta de oração. Deus a preparou para aquele momento ali. Bondade, altruísmo, humildade, coragem, né? E persistência na oração. Vamos estar guardando essas características para nós, mulheres, homens, aqui presentes. Mas eu vou falar um pouquinho também de Raquel. Raquel foi nora de Rebeca, porque foi a esposa de Jacó, não é isso? Então, de um dos gêmeos, Jacó. Jacó se desentendeu seriamente com seu irmão, suplantou seu irmão, não é? Enganou seu pai com a ajuda da sua mãe, não é isso? E aí acontece que Jacó precisa fugir. Tinha que fugir, tinha que andar rápido, uma série de dificuldades pelo caminho. Algumas dificuldades não estão na Bíblia, mas se faz alguma alusão a ele estava sem dote, porque ele foi roubado e tal. Tem histórias aí. Mas tudo bem, ele vem na sua caminhada. E a Bíblia diz em Gênesis 29, de 1 a 20, sobre Labão. Labão, que era irmão de Rebeca, ele ficou, quando Rebeca saiu com as servas para se casar com Isaac, ele ficou na casa do seu pai. E Deus mandou que Jacó fosse para a sua parentela também, para não se casar com as cananeias. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, o da mais nova Raquel. Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante, era formosa à vista. O rosto, a aparência, Raquel era uma bela mulher. Jacó se encontra com ela quando chega em Harã, naquela sua viagem de fuga, no poço onde os pastores vinham no final da tarde para dessedentar os seus rebanhos. E
vemos uma Raquel trabalhadora. Ela pastoreava as ovelhas do seu pai. E então Jacó está ali e Jacó começa a perguntar pelo povo daquela cidade, onde era que ele estava mesmo. E aí recebe as informações e alguém diz: aquela moça mesmo que está vindo aqui é da filha de Labão. Ele então fica muito feliz com aquele encontro surpreendente, planejado também por Deus, orientado por Deus. E Jacó entendeu tudo isso, amados, ao tomar conhecimento de quem era Raquel, filha de quem? Não é? Sobrinha de Isaac, não é? E ele chorou, ele a beijou, e eu creio que ele louvou muito a Deus naquela hora. Você numa situação de fuga, a pé, desesperado, e você chega num lugar onde tem um tio e é recebido pela filha desse tio, não é isso? Daquele encontro em diante, Raquel também se tornou o grande amor da vida de Jacó. Ele foi conduzido à casa de Labão, não é? E foi muito bem recebido ali, muito bem acolhido, ajudando, trabalhando, eu creio, cuidando das ovelhas com Raquel, claro, né? E também os irmãos. E com um mês ali, trabalhando duro, arduamente, Labão o chama e diz: não é justo, mesmo você sendo meu sobrinho, que eu não lhe pague um salário. E ele surpreendeu a todos, dizendo para Labão que ele trabalharia por 7 anos, sem qualquer custo, para se casar com Rebeca, falei o nome certo? Raquel, com Raquel. E mais tarde ele veio afirmar que aqueles 7 anos foram como poucos dias, pelo muito que ele amava Raquel. Né? Então Raquel, um formoso semblante, formosa vista, trabalhadora e mãe dedicada dos seus filhos gêmeos. Só que ela se esqueceu e se dedicou demais a um só, né? Que era caçador, pescador, vivia fora da tenda, fora de casa, e por isso era tão amado por seu pai. Eu quero agora sair dessa família de sogra, de nora e tal, e eu vou falar de uma mulher que eu admiro muito. A história dela está em 1 Samuel capítulo 25. O nome dela é Abigail, parece-me que significa abelha, né? O nome dela. Ela era esposa de um homem mau, beberrão, violento, maligno em suas obras, em suas atitudes. Mas a Bíblia diz que Abigail tinha um belo porte e era uma mulher sábia, prudente, sensata, pacificadora, preocupada em proteger o seu clã, aquilo que tinha e a sua família. Que coisa linda, né? Logo que Abigail soube, Davi vivia pelas cavernas, pelas montanhas, fugitivo, procurado por Saul, e Davi já tinha 600 homens com ele, seus soldados. Estavam lá, aqueles homens. Alguns nem eram de boa conduta, mas estava lá Davi, nos esconderijos, com aquele seu exército. E aí Davi soube que o esposo de Abigail estava tosqueando 3.000 ovelhas, né? Tinha muitos homens, muitos trabalhadores em casa. O que é tosquear? Crianças cortando a lã, né? Para uso, para fazer tecidos, objetos, a lã de 3.000 ovelhas. Então Nabal precisou matar bezerros, bois, cabritos, assar, tinha muita comida, porque eram banquetes que se fazia para aqueles tosqueadores de um rebanho tão grande. Davi está lá nas montanhas e ouve dizer que era
que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Então Davi, com tantos homens, e numa situação de necessidade, de fome, mandou alguns servos, 10 deles, vai à casa de Nabal, pergunta se está tudo bem com ele, deixa sobre ele a paz, mas diga a Nabal que eu estou precisando de algo para o meu sustento, que ele me mande alguma coisa do que ele pode mandar. E veja que os pastores de Nabal ficavam naquelas montanhas com Davi e seus homens. E aqueles pastores e os rebanhos de ovelhas, de gado, eram protegidos por Davi e pelos seus soldados. E quando ele manda dizer isso a Nabal, ele esperava que Nabal soubesse que ele ajudava a manter aquele rebanho íntegro e tal. Acontece que ele já devia estar alto no seu vinho, e ele diz: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé, para que eu vá ajudar? E disse que não mandaria coisa alguma, e mandou uma resposta desagradável para Davi. Quando a resposta chegou até Davi, Davi se enfureceu. Davi cingiu a sua espada, mandou que os homens todos se cingissem das suas lanças. E ele disse: até o amanhecer do sol, amanhã, não vai restar nada de Nabal, nem um menino. E aí um servo vem até Abigail, diz: olha, Abigail, ó senhora, aconteceu algo muito grave. E ela não tinha tomado conhecimento. E quando ela toma conhecimento daquele fato, ela pega 5 cabritos assados, 100 cachos de uva passa, e muitas pastas de figo, e muitos odres de vinho, e farinha torrada, tostada. Ela pega aquilo tudo e bota nos animais e manda os servos, mas ela montou também no jumento e ela foi atrás. Ela disse: eu vou mandar primeiro o que ele mandou pedir e eu vou atrás. E quando ela percebeu o encontro, ela desceu e ela se prostrou com o rosto em terra. E ela pediu perdão como se ela tivesse errado. E ela se justificou perante Davi. Disse quem era o marido dela. E aí, meus amados, depois de muita conversa, é uma história linda que os irmãos devem depois ler para conhecer melhor. Então, Davi perdoou aquele agravo que o seu marido fez. E a sobrevivência de Nabal, de Abigail, da família e tudo dos bens, foi porque aquela mulher tomou uma atitude. Ela foi proativa. Ela não esperou que as coisas acontecessem. Ela foi ao encontro de Davi, não é? Em 1 Samuel 25, 14 a 22, a gente tem também algo sobre essa história. Abigail volta para casa, alimentou Davi e o pessoal e volta para casa. Quando amanheceu o dia, ela contou a Nabal que já tinha dormido, já tinha passado a ressaca, sei lá. E aí, quando ela contou ao homem, cadê o homem bravo? O homem começou a tremer. E o homem começou a sentir mal, passar mal do coração. Seu coração se endureceu. E ele começou a passar mal mesmo. Ele adoeceu do coração. E 10 dias depois, Nabal estava morto. Sabendo disso, Davi esperou passar o luto de Abigail, não é? E aí ele manda mensageiros lá falar com Abigail para se casar com ele. O que veio a acontecer? Tanto que eles tiveram um filho, Quileabe, que também é conhecido como Daniel. E a gente tem essa mulher admirável, que não esperou as coisas acontecerem, que tomou a dianteira, que agiu para proteger, para salvar. Uma mulher, então, de belo porte, sábia, prudente, sensata, pacificadora, preocupada em proteger os seus, proativa, salvou a sua vida e salvou
toda a sua família. Muito bonito, né, o exemplo de Abigail. E eu vou falar ainda de outra, eu não olhei o tempo, hein? Eu vou falar de uma garota que eu admiro muito, Júlio falou dela hoje de manhã, Hadassa, ou Esther, não é? Exemplo também de beleza, de bravura, de inteligência e de lealdade ao seu povo, o povo judeu, o povo de Deus. A sua vida, a vida de Esther, a vida de Hadassa, mostra o quanto Deus dá importância às mulheres, o quanto a Bíblia dá importância às mulheres, o quanto Deus trabalha por meio das mulheres. Então, na Bíblia, nós temos inclusive 2 livros com nomes, com história da vida de mulheres. Um é Esther e o outro Ruth. Muito bem, nota 10 aí, né? Que grande distinção, que grande privilégio, não é? A história da vida de 2 mulheres em livros da Bíblia. Então, Esther era da família de cativos em Susã, na Pérsia. Seus pais já tinham falecido, mas ela foi adotada por Mordecai, que se tornou seu tutor e pai, ficou no lugar de pai. Esther era uma garota que obedecia todos os conselhos e orientações do seu tutor, até mesmo depois de ter se tornado rainha, ela ainda se mantinha obediente. Mordecai também era cativo, mas era um oficial do palácio do rei Assuero, na Pérsia, um império dos mais poderosos. Aprendemos com Esther que nós devemos respeitar aqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós, nossos pais, professores, autoridades justas, líderes espirituais, aqueles a quem nós prometemos lealdade, nossos esposos, nossas esposas. Por isso, meus amados pais aqui presentes, é tão importante ensinar, treinar nossos pequeninos quanto à obediência. Nós não podemos facilitar sobre essa questão. Temos que ensinar obediência, cobrar e exigir obediência em casa. Porque filhos obedientes em casa não precisam ser maltratados amanhã pela sociedade, não é? Efésios 6, 1 e 2 nos ensina isso. Nós aprendemos também com Esther sobre a coragem, a oração, o jejum, diante da ameaça que ela recebeu, de ter todo o seu povo destruído. E ela então se dispôs a arriscar a sua própria vida para salvar o seu povo de um massacre. Já estava determinado. A ordem já tinha chegado nas províncias. Já iam cumprir aquela ordem em cada província. Haveria um verdadeiro extermínio. Está em Esther 2, 21 em diante. Até Esther 7. Um traidor provocou aquilo ali, o terrível Amã, não é? Então, vemos nessa garota beleza, bravura, inteligência, obediência, coragem, fé, oração, jejum, lealdade. E eu vou falar da última mulher aqui. Não poderia falar de mulheres da Bíblia sem falar de Maria. Maria, as escrituras sagradas não falam de sua beleza exterior, mas ela foi a escolhida por Deus para ser o instrumento que traria seu filho ao mundo. A beleza interior que Maria trazia, a pureza, a bondade, a fidelidade para com Deus, a submissão, a sua vida de piedade, certamente foram algumas das virtudes valorizadas para esta escolha que Deus fez. Maria era noiva do carpinteiro José,
quando o anjo Gabriel veio ao seu encontro para lhe dizer que ela seria a mãe do Messias. Está lá em Lucas 1, 26 a 38, essa história. Mesmo sabendo das leis vigentes naquela época, mesmo sabendo da possibilidade de ser acusada de adultério, de perder a sua reputação, até de ser apedrejada, conforme as leis, por aparecer mãe solteira, né? Maria creu em Deus. E quando ouviu a mensagem do anjo, ela disse sim para Deus. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o cântico de Maria é uma coisa linda, que a gente pode ver, que a gente pode conhecer. Ela aceitou aquela missão divina com fé, coragem, humildade e muita responsabilidade. Eu creio que Maria foi a escolhida por Deus para a maior missão que o mortal poderia receber: ser mãe, conceber no ventre virginal e ser mãe do Emanuel de Deus. Amados, ela foi eleita para amamentar Jesus, para cuidar dele na sua infância, para guiá-lo na sua adolescência. Aos 12 anos, Maria e José levou Jesus ao templo, Lucas 2, 40, 51, aquela história linda. E Maria foi eleita por Deus para preparar Jesus, sábia e amorosamente, para viver a sua vida adulta. Ela cuidou, ela esteve junto, ela caminhou com ele durante 33 anos. Ela e José eram da tribo de Judá, eram descendentes de Davi. Está lá em Lucas 2, 3 a 5, também Romanos 1, 3. Ela, Maria, ela desempenhou essa missão de forma tão dedicada, fiel, consagrada, que ela ficou ao lado do seu filho, até durante aquelas dores da cruz. Imagina como ela sofreu, não é? Imagina como Maria sofreu. Lá em Gálatas 4:4 tem um pouco disso. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, não é? E encontramos em Maria beleza interior, pureza, bondade, fidelidade para com Deus, piedade, submissão, fé, coragem, humildade e responsabilidade. Amados, essas mulheres citadas na Bíblia, desde Eva até Maria, e depois de Maria a gente teve tantas outras, não é? Dorcas, Maria e Lázaro, Marta e Maria, e Lídia, e Raabe, Ruth, Miriam, Agar, Débora, tantas mulheres. É uma infinidade de mulheres que serviram a Deus e que têm o seu exemplo citado na palavra de Deus. Desempenharam papéis importantes, imprescindíveis até, para que Deus cumprisse os seus propósitos neste mundo. Eu quero lembrar para os irmãos aqui e para os jovens, hein? Os jovens. O que está em 1 Samuel 16, 7. Deus mandou o profeta e a casa de Jessé ungir o rei de Israel. E o profeta vai. E quando ele chega lá, que maravilha! Quantos homens altos, robustos, fortes, já eram soldados, já eram treinados nas pelejas. E então Samuel disse: opa, já estou, o mais velho logo aqui, a fila, né, dos filhos de Jessé. Já sei que já vou ungir, já estou diante do rei de Israel. E Deus fala ao profeta. Quando Deus percebe isso, Deus então diz assim: não atentes para a aparência, nem para a sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então, amados, jovens,
crianças, adolescentes, não vamos olhar apenas o que os olhos veem nos futuros maridos, nas futuras esposas, nos futuros companheiros. Vamos conhecer um pouco mais do que há no interior das pessoas. Porque a gente vai estar tomando uma vacina, está na moda esse nome, fazendo prevenção. A gente vai prevenir alguns problemas quando a gente faz isso aí. Como aconteceu com tantas mulheres. Deus tem planos maravilhosos para a minha vida e para a sua vida. Deus tem planos perfeitos para cada um de nós, mesmo vivendo neste século. E Deus espera que, como aquelas e tantas outras mulheres, nós possamos responder aos seus desafios com compromisso, com dedicação e com amor. E que nós possamos dar o melhor de nós para servirmos ao nosso Deus. Você está florescendo no lugar exato onde Deus lhe plantou? Você está fazendo diferença ali no seu trabalho, em sua casa, entre os seus amigos? A vida das pessoas ao seu redor, ela está melhor por causa de você? Você torna o ambiente, a vida das pessoas melhor por causa de você, a sua maneira de agir, de ser, de falar, de proceder. Seu valor tem sido reconhecido por onde você passa? São promessas de Deus, amada. O que é que diz o verso que nós estamos estudando hoje? Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, e no sentido de bendita, de ser elogiada. Não é isso? Por onde aquela mulher, ou este tipo de mulher faz. Permitamos, amadas, que o Senhor nos molde, transforme, aperfeiçoe, quebre esse vaso defeituoso, remodele, para que Ele possa então nos usar, e que todos nós sejamos desse vaso para a honra, útil nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que o maior interesse de Deus para mim, para você, para todos nós, é desenvolver em nós a cada dia a imagem do seu Filho Jesus. Que nós nos tornemos parecidas com Ele, não é? Que nós possamos exalar o seu perfume onde nós estivermos atuando, agindo, onde Deus nos colocou. Que grande privilégio, que grande desafio. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe.